Saúdo o ministro Edson Fachin, relator do presente habeas corpus, e aproveito para cumprimentar os demais ministros e a ministra Carmen Lúcia. Bom dia. É um privilégio estar aqui hoje como amicus curiae, representando o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, a Conectas Direitos Humanos e o Instituto Alana, para apresentar auxílio no julgamento dessa ação, que tem por objetivo garantir o cumprimento na integralidade do artigo 227 da Constituição. Ressalto de início o papel da Defensoria Pública do Espírito Santo, autor do presente HC, e do ministro Edson Fachin. Vossa Excelência nos honra com o cargo que ocupa enquanto garantidor da Constituição brasileira, proferindo uma decisão cautelar histórica que já acolhe frutos positivos. A presente decisão vem sendo considerada uma vitória por quem trabalha no campo da justiça juvenil e da socioeducação no Brasil, para impedir o colapso do sistema que priva milhares de adolescentes de suas liberdades. Venho, então, perante Vossas Excelências, defender a manutenção da cautelar proferida, bem como sua extensão aos demais estados brasileiros que violam a Constituição Federal, ao permitir que o sistema socioeducativo opere em condições cruéis e degradantes, maculando qualquer possibilidade de atendimento digno aos adolescentes em cumprimento de sanções privativas de liberdade. Essa matéria é extremamente importante, ministros e ministra, porque, primeiro, a gente precisa lembrar que no ano de 2017, 46 adolescentes e jovens morreram sob a custódia estatal no Brasil, tanto por conflitos interpessoais e generalizados, como por homicídios e por suicídio dentro das unidades de internação espalhadas por todo o Brasil. Em segundo lugar, a decisão é importante porque nos lembra que a superlotação inviabiliza o trabalho socioeducativo e a individualização da medida. Em terceiro lugar, porque essa situação adoece os trabalhadores e trabalhadoras da socioeducação. São inúmeros afastamentos por depressão, ansiedade e outras questões de saúde mental diante da sobrecarga de trabalho desses e dessas profissionais. Em quarto lugar, porque a superlotação agrava e reforça uma cultura institucional ainda muito pautada sobre os antigos códigos de menores, que foram revogados justamente por permitirem uma atuação indiscriminada e violenta do Estado. Pensamos que o tempo das FEBEMs tinha acabado, mas a realidade tem nos mostrado que a moralidade conservadora de muitos juízes ainda pauta a realidade da socioeducação no Brasil, privando muitas vezes sem critérios milhares de adolescentes de suas liberdades. Recordo aqui que o Estatuto da Criança e do Adolescente, legislação que completa 30 anos agora em 2020, surge a partir de um longo debate impulsionado por trabalhadores e trabalhadoras do atendimento direto a crianças e adolescentes, que passaram a denunciar as violências praticadas no interior das antigas FEBEMs, retratando uma realidade que não mais podia ser aceita pela sociedade brasileira, principalmente se considerarmos o momento da abertura democrática. Por isso, indago a Vossas Excelências. Se o Estado não tem condições de realizar a privação de liberdade, de garantir a integridade física e, sobretudo, a vida dos adolescentes, o que é que vamos fazer? Acredito que temos que apostar em outras alternativas. Um olhar atento e que conheça a realidade das medidas socioeducativas de liberdade assistida e de prestação de serviços à comunidade é capaz de perceber imediatamente as potencialidades das medidas de meio aberto que efetivamente responsabilizam o adolescente. Já contamos com o exemplo extremamente negativo do nosso sistema penitenciário. A situação é tão preocupante que o Brasil é o país que mais conta com medidas provisórias na Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre mortes e torturas de pessoas privadas de liberdade. Queremos que o sistema socioeducativo se transforme nesse mesmo estado de coisas inconstitucional? É preciso que sejam respeitadas as condições mínimas para a realização de um trabalho socioeducativo de qualidade. Como vamos ensinar adolescentes a respeitar direitos alheios se violamos seus direitos mais básicos? Segundo dados do levantamento do Conselho Nacional do Ministério Público, o Brasil atendia em setembro de 2019 o total de 18.086 adolescentes e jovens em cumprimento de internação por tempo indeterminado em instituições socioeducativas e apenas 16.161 vagas, um déficit que retrata as condições de superlotação em todo o Brasil. Dessa maneira, enquanto temos unidades superlotadas, precárias e insalubres, que não permitem o desenvolvimento de um trabalho socioeducativo de qualidade, temos vagas sobrando no meio aberto. Além de violar diversos direitos de adolescentes privados de liberdade, a superlotação acaba por debilitar a saúde do trabalhador em socioeducação. Profissionais fortalecidos e bem preparados são um componente indispensável para a implementação de políticas institucionais previstas na lei do SINASE, e isso não é possível em um ambiente superlotado com uma gestão pautada sempre na emergência. Nesse sentido, destacamos a necessidade de que as unidades de internação contem com um planejamento estratégico de gestão
que envolve desde o plano de atendimento socioeducativo à formação continuada de profissionais. Por fim, cabe destacar que uma política pública séria e eficiente se faz baseada em evidências científicas, no diagnóstico da realidade, inclusive de acordo com o princípio da publicidade que rege a administração pública, algo que também não possuímos no sistema socioeducativo. Nesse contexto, a decisão liminar estabelecendo um limite de ocupação nas unidades de internação é uma importante decisão para todo o Brasil, possibilitando que sejam forjadas as condições para a realização de um efetivo trabalho de socioeducação nas unidades, onde adolescentes possam de fato ser responsabilizados. Com essa decisão, esta Suprema Corte vem a exigir o cumprimento na integralidade do Estatuto da Criança e do Adolescente, que determina que apenas casos graves sejam destinados à internação, que determina que os adolescentes não tenham um tratamento mais gravoso que o adulto. Não se faz socioeducação em unidades superlotadas. Não se faz socioeducação com profissionais adoecidos. Apenas gostaria de ressaltar, diante das críticas à decisão, que as unidades de atendimento socioeducativo contam com equipes técnicas capazes de realizar sim uma avaliação, em conjunto com os outros atores do sistema de garantia de direitos. Ou seja, não vamos aceitar um discurso sensacionalista que afirma que adolescentes vão ser liberados indiscriminadamente sem análise individual dos casos. Contamos com uma rede de profissionais comprometidos e capacitados para cumprir essa decisão de forma responsável. O Estado deve isso aos milhares de adolescentes brasileiros, em sua maioria pretos e pardos, advindos de periferia e que têm, infelizmente, no sistema socioeducativo pela primeira vez, a oportunidade de se qualificar e expandirem as suas potencialidades infinitas. As diversas conquistas em Olimpíadas de Matemática e em concursos literários mostram que a gente não pode desistir desses adolescentes, e sim apostar neles, incentivando a sua reinserção social. Assim, o IBCCRIM, o Instituto Alana e a Conectas Direitos Humanos são pela concessão da ordem nos termos da inicial. Não desistam dos nossos adolescentes, Vossas Excelências, não desistam do sistema socioeducativo e não desistam do futuro do Brasil. Muito obrigada pela atenção.